Olá, turma do quinto ano. Vamos começar mais uma aula de português. O conteúdo de hoje está na gramática e nós iremos aprender sobre sinônimos e antônimos, homônimos e parônimos. Então, pegue a gramática e vamos começar a nossa aula. Então, vamos lá, crianças. Sinônimos. Sinônimos são palavras que possuem significados semelhantes para uma mesma coisa, certo? Então, são palavras que são diferentes, porém, ela tem o mesmo significado ou significado semelhante para uma mesma coisa. Os sinônimos, eles podem ser sinônimos perfeitos ou imperfeitos. Como assim, tia? Veja só. Sinônimos perfeitos são palavras que possuem significados idênticos, certo? Então, quando as palavras possuem significados idênticos, têm o mesmo significado, elas são consideradas sinônimos perfeitos. Já as palavras que possuem significados semelhantes, mas não idênticos, são considerados sinônimos imperfeitos. Temos também os antônimos. Os antônimos, acredito que todos vocês já estudaram sobre sinônimos e antônimos. Os antônimos, ele é um pouco mais fácil do que os sinônimos. Por quê? Porque são palavras que possuem significados exatamente opostos um do outro. Quando eu falo aberto e fechado, eu já sei que aberto é o antônimo de fechado, ou seja, antônimo é uma palavra que é contrário da outra. Bonito, feio, alegre e triste são palavras que são consideradas antônimas. Lembrete para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito dos sinônimos, certo? Vocês podem estar procurando no dicionário de vocês. No dicionário vocês irão encontrar palavras que têm significados semelhantes ou significados parecidos, no caso, significados iguais ou semelhantes, ou seja, vocês vão estar encontrando sinônimos perfeitos e sinônimos imperfeitos, certo? Os antônimos, eles podem ser formados com o acréscimo de alguns prefixos, como in, com N, im ou des, certo? Vejam agora alguns exemplos. Temos aí os exemplos com o antônimo formado com o prefixo in. Temos aí na tabela: infiel, indelicado, incompleto e injusto. Se eu quero saber qual é o antônimo da palavra infiel, eu vou retirar apenas o prefixo. O que sobra é o antônimo da palavra, ou seja, se a pessoa não é infiel, ela é o quê? Fiel. O contrário de indelicado é delicado. Incompleto, completo. Injusto, justo, certo? Ou seja, para que a gente forme o antônimo da palavra, nós podemos utilizar o acréscimo de alguns prefixos. No caso, aí a tia colocou o prefixo in, com N, certo? E formamos esses antônimos aí. Vamos ver agora o exemplo de alguns antônimos formados com o prefixo im, certo? Então, vejam só. Imperfeito, impossível, impróprio e improvável. Se eu quero saber qual é o antônimo dessas palavras, o que a tia vai fazer? Tiramos apenas o prefixo in. O que vai sobrar? Perfeito, possível, próprio e provável. Vejamos agora o exemplo da formação dos antônimos com o acréscimo do prefixo des. Então, vamos lá. Se eu não sou organizada, eu sou o quê? Desorganizada. Montar, desmontar. Obedecer, desobedecer. E marcar, desmarcar. Certo? Então, essa aí vocês acabaram de aprender a formação dos antônimos utilizando os prefixos in, im e des. Vejam só agora as diferenças e semelhanças entre sinônimo e antônimo. Então, vejam só. Na escrita, tanto os sinônimos quanto os antônimos são escritos de forma diferente, certo? O sinônimo, ele tem a grafia diferente da sua outra palavra, certo? Se eu tenho a palavra cidade, o sinônimo de cidade é município. Então, vocês podem observar que a grafia de cidade e município é totalmente diferente. Assim como também nos antônimos, alegre e triste. Então,
Tanto o sinônimo quanto o antônimo, a grafia são diferentes e de acordo com a pronúncia. Tanto os sinônimos quanto os antônimos são pronunciados de forma diferente. Lógico, se a escrita é diferente, a pronúncia também será diferente. Já quanto ao significado, os sinônimos são iguais ou semelhantes e os antônimos são opostos, certo? De acordo com o significado, os sinônimos eles são iguais ou semelhantes e quando for um antônimo, o significado vai ser o oposto. Então, crianças, vamos agora compreender um pouco sobre homônimos e parônimos, certo? Homônimos são palavras que possuem a mesma pronúncia ou mesma grafia, mas significados diferentes, certo? Vocês têm que ter bastante atenção, porque é um assunto que é fácil, mas se vocês não prestarem bastante atenção, vocês irão acabar se confundindo, certo? Então, homônimos são a mesma pronúncia ou a mesma grafia, porém, os significados são diferentes. Vejam só o exemplo que a tia colocou para vocês aí. Conserto, com S, conserto, significa reparar, arrumar algo. E concerto, com C, é execução de obras musicais, ok? Então, não esqueça, os homônimos são palavras que possuem a mesma pronúncia ou a mesma grafia, porém, os significados são diferentes. Os homônimos, eles podem ser considerados homônimos perfeitos, quando possuem grafia e pronúncias iguais, mas sentidos diferentes. Observem aí. Nós temos aí a palavra banco. A palavra banco, ela pode ter o significado de um banco da praça, um banco onde a gente se senta, o banco do carro, certo? Ou pode ser também um banco, que é instituição financeira, ou seja, a palavra banco é um homônimo perfeito, pois elas possuem a mesma grafia, a mesma pronúncia, porém o que diferencia é o significado. E temos também a palavra manga. Temos manga, que é a fruta, e temos manga, que nós chamamos uma parte da camisa, certo? Então, manga também é considerado um homônimo perfeito, pois tem a mesma grafia e mesma pronúncia, porém o significado diferente. Podemos também classificar os homônimos em homógrafos. E, gente, isso aí é estranho, mas não se assustem, vejam só. Os homógrafos possuem a mesma grafia, mas sons diferentes. Observem aí o exemplo. Começo, que é um verbo começar, conjugado na primeira pessoa do singular. Começo. É a mesma grafia e sons diferentes, são homógrafos. Então, nós temos aí começo e começo. Começo se refere ao verbo e começo se refere ao início, certo? Então, os homônimos homógrafos possuem a mesma grafia, sons diferentes e o significado também dele é diferente. E os homônimos homófonos possuem grafia diferente e o mesmo som. Temos como exemplo aí cela, com C, que significa a cela de um presídio, certo? E temos a cela com S, que é a cela que nós colocamos no cavalo, certo? Homônimos homófonos possuem grafia diferente e o mesmo som. Cela do presídio e cela do cavalo. Vamos ver agora os parônimos. Parônimos são palavras que possuem grafia e ou pronúncia parecidas, mas significados diferentes, certo? Lembram lá quando nós estudamos lá em geografia ou foi história, que nós estudamos sobre emigrantes e imigrantes? Então, as palavras emigrantes e imigrantes são consideradas parônimos, certo? Porque são palavras que têm a grafia parecida, mas os seus significados são diferentes. Temos como exemplo aí as palavras emergir, com E, certo? No início, emergir, que significa aparecer. E temos também a palavra imergir, que significa desaparecer. Certo, crianças? Então, vamos responder agora aí a questão, a atividade na gramática de vocês, referente a esse conteúdo na página 98. Temos aí o seguinte texto. Quantos sentimentos? Basta um pouquinho de atenção para conhecer todos eles e saber lidar com cada um.
É lógico que você sabe que a generosidade tem que vencer a mesquinhez, a verdade vencer a mentira, a confiança vencer a desconfiança e que o mais importante é ser bom, certo? Então, nessa fala da menina que aparece aí, tem algumas palavras que estão em destaque. Vocês irão estar assinalando as palavras de acordo com o código, certo? Vocês irão pintar o quadrinho aí na gramática de vocês. De azul, certo? Nós temos a palavra generosidade aí. Generosidade, ela é o mesmo que. As palavras que tiverem o mesmo sentido que generosidade, vocês irão pintar o quadrinho de azul. As palavras que se referem ao sentido contrário à generosidade, vocês irão pintar o quadrinho de verde, certo? Então, vamos lá. Primeira palavra, mesquinhez. Mesquinhez é o mesmo que generosidade ou é o contrário? É o contrário, então vocês irão pintar de verde. Compreensão. Compreensão tem o mesmo sentido que generosidade ou é o sentido contrário? É o mesmo sentido, certo? Honradez. Azul ou verde? Azul. Por que azul? Porque tem o mesmo sentido que generosidade. Humildade. Vocês irão pintar também de azul. Egoísmo é o contrário. Maldade também é o contrário. Indignidade também é o contrário de generosidade. Mediocridade, com certeza, também é o contrário de generosidade. E a falsidade? Falsidade, com certeza vocês acertaram aí, que é o contrário da generosidade, não é isso? Avareza. Será que vocês sabem o que é avareza? Lembrando, crianças, sempre que vocês tiverem dúvida do significado de alguma palavra, não custa consultar o dicionário de vocês, certo? A avareza se refere ao contrário também da generosidade. Calúnia também se refere ao contrário. Amabilidade se refere ao mesmo que generosidade. Bondade é o mesmo que generosidade. Tolerância, benevolência e dignidade, ambas referem-se ao mesmo que generosidade. No item B, vocês irão completar aí a tabela, certo? Com aquelas palavrinhas que nós marcamos anteriormente. De um lado, na coluna onde está aparecendo é o mesmo que generosidade, vocês irão escrever os sinônimos da palavra generosidade. E do outro lado, é o contrário de, vocês irão escrever os antônimos, certo? Então, as palavras que são sinônimas da palavra generosidade são honradez, humildade, bondade, benevolência, amabilidade e dignidade. E as palavras que são antônimos, certo? Que são antônimas, a palavra generosidade, que representa o contrário, são mediocridade, falsidade, maldade, avareza, calúnia e indignidade, certo? Copiem aí com bastante atenção. Item C. Escreva no espaço adequado uma palavra destacada no texto. Falsidade, sinônimo que aparece lá no texto referente à falsidade, vocês irão escrever mentira. E uma palavra que represente um antônimo de verdade, ou seja, que seja um contrário da palavra verdade, mentira também, certo? Então, mentira, a palavra mentira, que aparece em destaque lá no texto, ela pode ser um sinônimo da palavra falsidade e ela pode ser também um antônimo da palavra verdade. Item B. Encontre no texto e escreva um sinônimo e um antônimo para a palavra abaixo. Credibilidade. Lá no texto nós temos aquelas palavras que estão em destaque, certo? Qual delas representa um sinônimo de credibilidade? Vocês estarão escrevendo aí confiança, certo? E um antônimo, desconfiança. Então, a palavra confiança é um sinônimo de credibilidade e a palavra desconfiança é um antônimo de credibilidade. Continuando agora na página 100 da gramática de vocês,
nós temos aí a seguinte questão. Leia em voz alta. O assento do ônibus, vejam só, que a palavra assento do ônibus, o assento, ele aparece escrito com 2 S's. E temos a outra frase, o acento da palavra. Essa palavra assento, ela está escrita com C, certo? Então, vamos lá. As palavras assento, possuem a mesma pronúncia, a mesma grafia, o mesmo significado, pronúncias diferentes, grafias diferentes, significados diferentes. Quais são as opções? Em relação à pronúncia, as palavras assento e acento têm a mesma pronúncia? Sim. Em relação à grafia, elas possuem grafias iguais ou diferentes? As grafias são diferentes, ok? Então, essas palavras, elas são consideradas palavras homônimas, porque tem a mesma pronúncia, mas tem os significados diferentes, certo? A palavra assento, escrito com 2 S, se refere ao assento do ônibus, e a palavra assento, escrita com C, refere-se aos assentos gráficos, certo? Então, elas são palavras homônimas, pois possuem a mesma pronúncia, mas significados diferentes. Continuando, a terceira questão. Leia as palavras em voz alta, depois ligue-as às figuras correspondentes. Vejam só, nós temos aí as palavras comprimento, emergir, imergir e cumprimento. Vejam só, comprimento com CO e cumprimento com CU. E temos emergir com E e imergir. Então, vejam só. Vamos lá, ligar agora para as imagens. Comprimento. Se refere aí, vocês vão estar ligando para esses materiais que são utilizados para fazer a medição de alguma coisa por metro, certo? Emergir. Quando o golfinho está saindo da água, que é emergir, como a tia falou logo no início da aula, se refere ao que é aparecer. Imergir, vocês irão estar ligando para o golfinho entrando na água, certo? Observem aí que imergir se refere a desaparecer. E cumprimento, quando nós cumprimentamos uma outra pessoa, que é a imagem que está aparecendo aí, 2 mãos dadas. Então, item A. As duplas de palavras emergir e imergir, comprimento e cumprimento, possuem a mesma pronúncia, a mesma grafia, o mesmo significado. Pronúncias parecidas, grafias parecidas e significados diferentes. Então, quais dessas alternativas nós iremos marcar? Nós iremos marcar pronúncias parecidas, grafias parecidas e significados diferentes, certo? Ou seja, essas palavras, comprimento, as duplas de palavras comprimento e cumprimento, emergir e imergir, são exemplos de palavras parônimas, ok? São palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas com significados totalmente diferentes. Então, crianças, encerramos aqui mais uma aula de português, certo? Estudem bastante a respeito dos sinônimos e antônimos, homônimos e parônimos. Lembrando que, durante a videoconferência, a tia vai estar fazendo um desafio com vocês a respeito desse conteúdo. Quero ver quem está prestando atenção na aula, certo? Iremos fazer uma disputa entre meninos e meninas. Quero ver quem é que vai vencer mais esse desafio, ok? Estude com bastante atenção e vamos para a mensagem do dia. A fé é o segredo para vencer todas as provações. Creia e verás a glória de Deus. Atenção à nossa agenda. Atividade na gramática, páginas 101 a 104. Façam com bastante atenção. Lembrem-se de estudar para o nosso grande desafio. Até a próxima!